Não ficará pedra sobre pedra. Veja o que está em andamento contra as decisões dos ministros do STF, principalmente a decisão aonde o ministro Alexandre de Moraes prendeu o Felipe Martins por 6 meses e muito mais. Quais são as retaliações que poderão vir à tona em breve contra os ministros do STF? Deltan vai explicar nos mínimos detalhes para vocês o que está em andamento lá no Congresso norte-americano e também com Elon Musk e Donald Trump. A batata não está assando não, está torrando já. Esta é para você começar bem a sua semana. A batata está assando! O secretário de Estado do Trump vai investigar uma fraude contra Felipe Martins. Essa história do Trump na presidência, gente, está cada vez melhor. A batata dos soldados do regime brasileiro está assando. Pessoal, nós da direita, nós continuamos progredindo. Teve até uma ajudinha da Janja com o verdadeiro festival de baixarias que ela protagonizou no final de semana, quando ela xingou o Elon Musk e confessou que Alexandre de Moraes é um grande parceiro do governo Lula, mostrando para o mundo inteiro o baixo nível de quem está no poder no Brasil. Mas agora nós tivemos uma outra excelente notícia para você começar bem sua semana. O futuro secretário de Estado americano, Marco Rubio, já se encontrou com os advogados do Felipe Martins para falar da fraude no registro de entrada do Felipe lá nos Estados Unidos, que o ministro Alexandre de Moraes utilizou para mantê-lo mais de 6 meses preso ilegalmente. Gente, o governo Trump nem começou e os vingadores do Trump, não aqueles da esquerda, não aqueles dos progressistas, não, estou falando daqueles do time do Trump. Esses vingadores já estão agindo com força total. Bora lá entender essa história, mas antes, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, a casa é sua, compartilhe o link do vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam começar bem essa semana com essa excelente notícia. Bora ver comigo então a notícia que saiu ontem na Folha de São Paulo. Acompanha aqui comigo, ó. Novo secretário de Estado dos Estados Unidos encontrou advogados de ex-assessor de Bolsonaro. Olha, só de ler essa manchete, eu tenho certeza de que teve gente que não dormiu em Brasília nessa última noite. E fica aqui comigo que eu já vou te dizer os nomes de algumas pessoas que devem ter ficado aterrorizadas com essa notícia. Espera para você conferir os nomes. E olha o que diz aí a linha fina. Marco Rubio discutiu possível fraude em registro de entrada de Felipe Martins no país. Essa história aqui da fraude é simplesmente surreal. E se você não conhece essa história, então você está no lugar certo, porque eu vou te explicar aqui o que aconteceu. Vamos seguir aqui na matéria. Acompanha aqui comigo, ó. Recentemente, Rubio se reuniu com advogados do ex-assessor internacional da presidência do Bolsonaro, se reuniu com Felipe Martins, que trabalhou durante o governo Bolsonaro. O tema foram suspeitas de que houve falsificação de registro de entrada de Martins lá nos Estados Unidos no final de 2022 pelo Serviço de Imigração americano, o Customs and Border Protection. Segue aqui. Esse registro foi usado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal como argumento para manter Martins preso durante 6 meses esse ano. A justificativa é que, acusado de participar da confecção de uma minuta golpista, poderia novamente se ausentar do país, como ele teria se ausentado. O ex-assessor, no entanto, forneceu evidências muito fortes, conclusivas, de que ele não deixou o Brasil na época e acabou sendo depois solto em agosto. A prioridade agora de seus advogados e aliados é provar que os registros de entrada nos Estados Unidos foram fraudados. Em vídeo recente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse acreditar que a chegada de Donald Trump à Casa Branca vai facilitar esse objetivo. O Marco Rubio, gente, você já sabe quem que ele é. Ele é aquele senador republicano lá da Flórida, de origem cubana e que odeia comunismo e ditadores latino-americanos. É aquele que chamou Moraes de autoritário, dizendo que ele colocava em risco as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos depois de que o X foi banido aqui do Brasil. E agora, na função de secretário do Estado americano, ele é a pessoa que tem poder para resolver um mistério gigantesco, que é o seguinte mistério.
quem fraudou o registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, que foi o motivo que Alexandre de Moraes usou, não só para prender Felipe, mas também para manter ele preso ilegalmente por mais de 6 meses. E de onde que veio essa prova usada para prender o Felipe Martins de que ele teria ido para os Estados Unidos, segundo o relatório da Polícia Federal? Veio, gente, de uma matéria do jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópolis, que disse falsamente que o Felipe evaporou nos Estados Unidos, e veio também de uma lista de passageiros provisória do avião presidencial, que mostrava não quem tinha de fato embarcado, quem tinha viajado para os Estados Unidos com Bolsonaro, mas mostrava quem poderia ser convidado. E aí, prenderam o Felipe Martins como se ele tivesse ido para os Estados Unidos quando ele não foi. E entre nós, mesmo que ele tivesse ido para os Estados Unidos, isso não era motivo para prisão, evidentemente, porque não tinha nenhuma prisão contra ele na época de que ele tivesse conhecimento, não tinha nenhuma ordem contra ele para ele não viajar. Então nada de errado ele ir para os Estados Unidos. Aí o Felipe Martins juntou todas as provas no processo que comprovaram que ele não tinha viajado para os Estados Unidos, o que derrubava a decisão de Moraes. Mas aí a Polícia Federal apresentou um novo relatório para tentar manter o Felipe preso. E o que tinha nesse relatório? Tinha um documento chamado Travel History, que era acessível no site do Customs and Border Patrol americano, que é o órgão que controla a imigração, a entrada nos Estados Unidos, e que qualquer pessoa pode consultar, mas que não tem valor legal. Está lá dizendo expressamente lá no site, no documento, não tem valor legal. E ali naquele documento dizia que o Felipe Martins, ele tinha sim entrado em Orlando em dezembro de 2022, o que era uma grande mentira. Tem todas as provas disso, tem a prova do embarque do Felipe Martins vindo para Curitiba, depois indo para Ponta Grossa, tem as herbes, as antenas de celulares, tem a passagem, a declaração da companhia aérea, tem até iFoods que ele pediu no aplicativo para entrega. Gente, tá mais do que comprovada, mostrando que esse registro lá, nesse portal americano, era uma mentira, portanto uma grande fraude. Mas, adivinhe, Alexandre de Moraes usou isso para manter Felipe Martins preso. E a questão é, quem do governo americano fraudou esse documento para incluir um registro de entrada falso do Felipe Martins? A pedido de que autoridade do governo brasileiro essa fraude foi feita? Quem foi o mandante? Houve conluio entre o governo Biden e o governo Lula, que está em lua de mel com o STF, para fraudar esse documento a fim de manter Felipe Martins preso e assim forçá-lo a fazer uma delação premiada contra Bolsonaro, da mesma forma como aconteceu com Mauro Cid, preso por meses sem uma acusação formal, criminal, o que é ilegal. Nunca aconteceu nada parecido com isso na Lava Jato. Você tem 35 dias para manter a pessoa presa sem uma acusação. Passado esse prazo, ou você acusa e pode manter presa, ou você solta. Mas não, mantiveram Mauro Cid preso, mantiveram da mesma forma Felipe Martins preso. E é isso agora que o Marco Rubio, o novo secretário de Estado americano, vai investigar assim que ele assumir o cargo. E as consequências para os envolvidos não são nada boas. Todos podem ser investigados por crime de fraude nos registros de entrada dos Estados Unidos, que lá é um crime gravíssimo. Dependendo do tipo da fraude, as penas podem chegar a multas de até $1 milhão, 30 anos de cadeia e bloqueios de bens. E quais são as pessoas da linha de fogo desse caso do Felipe Martins? Primeiro nós temos, é claro, o juiz universal do Brasil, Alexandre de Moraes, que prendeu e manteve Felipe preso com base na fraude. Segundo, nós temos o delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Shore, que é o responsável pela investigação e que assina os relatórios da Polícia Federal desse caso e que apresentou os documentos falsos. E em terceiro lugar, nós temos também o jornalista Guilherme Amado, que foi quem primeiro deu a notícia de que o Felipe Martins evaporou do Brasil e sumiu nos Estados Unidos, o que era mentira. Por coincidência ou não, o Guilherme Amado foi demitido do Metrópolis dias após a vitória do Trump nos Estados Unidos. São pessoas que podem vir todas a serem ouvidas e a questão é, quem tinha interesse em produzir um relatório falso para manter Felipe Martins preso? E aí, será que nós teremos Donald Trump e Marco Rubio fritando a batatinha desse pessoal, igual o Trump fez lá no McDonald's? Me conta aí a sua opinião nos comentários e não esquece, curte e compartilha. É guerra! Aliados do Trump pressionam contra Moraes, ameaçando cortar a verba da Comissão de Direitos Humanos. Notícia quentinha, que chegou agora direto dos Estados Unidos e eu vou contar para você tomar com o seu café da manhã ou então com o seu almoço, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. Deputados americanos, aliados do presidente eleito Donald Trump, moveram mais uma peça de xadrez contra o ministro Alexandre de Moraes.
eles ameaçaram cortar a verba da Comissão Interamericana de Direitos Humanos se o órgão não agir contra o ministro Alexandre de Moraes. Sim, gente, eles foram na jugular, foram direto ao ponto, justamente onde a Comissão Interamericana mais sente, que é no bolso. Senta aí, prepara o seu café, que eu vou te contar essa história, mas antes, curte o vídeo, se inscreve no canal, sinta-se em casa aqui e compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp para que a voz da nossa indignação possa chegar mais longe. Olha aqui, gente, notícia do Paulo Capelli no Metrópolis, acompanha aí comigo. Aliados de Trump pressionam órgão internacional a agir contra Moraes. Vem aqui ler comigo, ó. Congressistas norte-americanos, aliados do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciaram uma nova ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes. 4 lideranças do Partido Republicano, que agora tem o controle do parlamento, nós sabemos, lá nos Estados Unidos, a partir das últimas eleições. Então, 4 lideranças do Partido Republicano enviaram um ofício à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, empoderados com a mudança na Casa Branca, ameaçaram cortar verba do órgão internacional caso ele não tome ações contra o magistrado. A porca tá torcendo o rabo, e eu falei inúmeras vezes que isso ia acontecer aqui no canal. Muita gente não deu bola, achou que era exagero, deu teu exagero, não vai acontecer nada, mas agora tá aí, ó. E o Trump nem tomou posse ainda. Agora, olhem isso aqui, sabem quem foram os deputados que fizeram essa medida? Dá uma olhadinha aqui em quem foram eles. A carta endereçada nessa quinta-feira é assinada pelos deputados Christopher Smith, Maria Elvira Salazar, Darrell Issa e Carlos Gimenez. No documento, eles apontam uma contínua situação no Brasil com relação às ações imorais sobre a rede social X, o antigo Twitter. De quem? Elon Musk, braço direito do Trump. Os congressistas dizem que as decisões afetariam milhares de brasileiros, assim como cidadãos estadunidenses que vivem ou possuem negócios no país, assim como uma companhia americana. Gente, os deputados republicanos, eles não vão largar o osso. O Elon Musk não vai largar o osso. O Marco Rubio, que é o novo secretário de Estado de Trump e que pode aplicar sanções internacionais contra autoridades do mundo que violam direitos humanos, inclusive a liberdade de expressão, também não vai largar o osso. Segue aqui comigo enquanto você revê aqui e relembra essa foto famosa, marcante da Maria Elvira Salazar segurando aí a fotinho do Moraes. Olha aí comigo. O documento foi endereçado à presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou Comissão Interamericana de Direitos Humanos aqui, Roberta Clark, e ao relator especial da liberdade de expressão do órgão, o Pedro José Vaca Villarreal. De acordo com os deputados, em maio deste ano, eles foram ignorados ao solicitar informações sobre quais ações o subcomitê da CID, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tomou em relação às denúncias de violação à liberdade de expressão, violação essa que acontece no Brasil. Segue aí, ó. Desde então, a situação do Brasil piorou consideravelmente, como visto no bloqueio ilegítimo da plataforma X no país, com Alexandre de Moraes declarando sua intenção de cercear o discurso político protegido por leis internacionais de quê? Direitos humanos, matéria de atuação do Departamento de Estado que pode aplicar inclusive punições. Diz aí um trecho da carta. Apesar de o funcionamento do X ter sido restaurado, isso só aconteceu após as eleições, com a plataforma coagida em compliance. Compliance aqui é obediência, que é o sentido americano da palavra, tá? Coagida a obedecer. Concluíram os parlamentares sobre a rede social do Elon Musk. Vocês lembram que eu já contei aqui para que um dos principais canais que nós temos para combater os abusos judiciais do Alexandre de Moraes é justamente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem o poder não só de anular decisões do Moraes, como de mandar indenizar as vítimas? Eu tenho já uma série de vídeos aqui, você pode pesquisar no canal, em que eu mostro e descrevo como que funciona o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, de que o Brasil faz parte porque assinou o Pacto de São José da Costa Rica, que é uma convenção internacional. Tem a Comissão Internacional de Direitos Humanos, que examina violações, reclamações sobre abusos praticados e, se considerar graves notícias, reclamações, apurar, pode fazer comunicados internacionais, pode fazer relatórios, pode fazer protestos internacionais e pode encaminhar também isso para julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que aí pode julgar o Moraes, pode cancelar as decisões e pode mandar indenizar as vítimas. E pois é, a principal forma aí de pressionar esses órgãos, fazendo eles darem prioridade a casos para que andem na comissão e depois possam ir para a Corte Internacional, é justamente por meio do dinheiro, do financiamento. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. No documento, os republicanos, que são a maioria tanto na Câmara quanto no Senado dos Estados Unidos, a partir do ano que vem,
a partir dessas eleições, né, eles vão tomar posse a partir do ano que vem, vão ser maioria, eles afirmam: é nosso dever supervisionar o gasto dos pagadores de impostos, incluindo o desembolsado para a comissão e o relator especial. Lá dentro da comissão a gente tem relatorias especiais ali, tem uma relatoria especial de liberdade de expressão, de tão importante que é a liberdade de expressão, tem uma pessoa designada para cuidar desse assunto. E segue aqui o texto: vamos permanecer atentos às suas respostas, dizem os parlamentares americanos. Elas irão informar as nossas futuras ações e postura diante de pedidos orçamentários que venham da Comissão Interamericana para esse propósito. Ou seja, estão ali apertando o torniquete. Segue aqui comigo. Em 2023, o governo dos Estados Unidos destinou 7,3 milhões de dólares por meio de um fundo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eles pedem, os deputados aí americanos, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Relator Especial de Liberdade de Expressão informem quais ações o órgão tomou para monitorar e ajudar a terminar essa flagrante conduta. Veja a expressão que os deputados usam. Flagrante. O que é um crime em flagrante? Um crime óbvio, à vista de todo mundo, que você pega, que ele vem de flagrare, que é fogo, incêndio, tá todo mundo vendo ali o que está acontecendo. E eles dizem que é uma flagrante conduta, se referindo aí aos abusos de Alexandre de Moraes. Então olha aí, gente, são 7 milhões de motivos para a Comissão Interamericana prestar atenção no Brasil e nos abusos de Alexandre de Moraes. E rápido, senão a torneira de dólares americanos pode fechar, a fonte pode secar e eles vão ficar a ver navios. E se você ficou feliz com essa notícia que vai alegrar o seu feriadão, curte aqui, mas também comenta, que eu quero saber a sua opinião. Um grande abraço e um excelente feriado. Patriotas, falta menos de 2 meses para o fim dessa novela. E tudo indica que vai sobrar punições para muita gente, principalmente no Brasil. Sem precedentes, viu?